Apesar de ser uma tecnologia relativamente nova para o público geral, o VR já evoluiu bastante nesse curto período de vida dele, e com as novas tecnologias que vieram novos termos e novas metas para procurar no seu VR. Nesse vídeo vamos dar uma olhada nos aspectos técnicos e o que eles influenciam na sua experiência com o aparelho. Meu nome é Henrique e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. 3 graus de liberdade ou 6 graus de liberdade. Uma das principais considerações a se fazer ao optar por um headset é se ele tem 3 ou 6 graus de liberdade, ou DOF, Degrees of Freedom. E eu vou me referir a esse aspecto técnico como DOF para resumir as coisas. Esse aspecto dita muito da sua experiência com a realidade virtual. Aparelhos com 3 DOF são aparelhos que não vão conseguir detectar todos os seus movimentos, apenas movimento da sua cabeça, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, mas não vão conseguir detectar movimentos como você abaixando ou você se locomovendo no espaço. E sabendo dessa informação, talvez você me pergunte, ué, mas como é que você joga sem poder se locomover no espaço, sem poder se abaixar, sem nada do tipo? Exatamente, esse é o problema. Você basicamente não joga games com 3DOF, você apenas vive algumas experiências, por assim dizer. Existem até alguns games para 3DOF, mas eles não são muito nada demais, assim, são jogos bem simples, como de celular mesmo. E geralmente os 3DOF não possuem controle, ou como no caso do Google Cardboard, por exemplo, ele possui um botão só, você aperta um botão e é só isso, ou o Gear VR, que você pode optar por comprar também um controle remoto, mas é um controle remoto extremamente rudimentar, com um touch e um gatilho e um sensor de movimento que foge de calibração a cada 5 minutos de gameplay, então realmente não é uma opção muito boa para interagir com as experiências virtuais. Já os headsets 6DOF, como o Quest ou o HTC Vive ou Valve Index, eles são os que as pessoas costumam chamar de VR de verdade. Alguns entusiastas podem dizer para você que você nunca experimentou realidade virtual se você não tiver experimentado um 6DOF, e eles estão em partes bem certos nisso daí. Os headsets 6DOF vão te permitir locomover no espaço real e transmitir isso para dentro do jogo, vão te permitir agachar na vida real também, vão te permitir pular e até ficar na ponta dos pés para ver algo atrás de um muro virtual, por exemplo. Games como Half-Life Alyx ou os ports de Half-Life 1 e 2, que aliás estão bem bacanas mesmo, eu recomendo. The Walking Dead, Saints and Sinners e Resident Evil 4 são games exclusivos do 6DOF. Você não pode jogar um jogo desse no 3DOF, porque eles dependem da detecção de movimento, do movimento que você faz no seu espaço de jogo, e também eles necessitam de um controle. E os aparelhos 6DOF geralmente vêm acompanhados de controle, que tem muito mais funções do que o controle remoto do Gear VR, possuindo muito mais botões e também uma detecção perfeita de movimento. Mas então para que serve um aparelho 3DOF? Basicamente eles servem para te dar um gostinho do que é a realidade virtual, e também eles saem por um preço muito mais barato, então são muito mais acessíveis. E é claro, você pode assistir um filme, você não precisa de muita interação para assistir um filme, então é possível você fazer isso com o Gear VR, por exemplo. É claro que o Quest 2 vai ter uma resolução muito maior do que a do Gear VR e vai te dar uma experiência muito melhor até para assistir um filme, mas nada que não seja possível você fazer com o Gear VR. Então por que todos os headsets não são 6DOF, se eles são claramente 1000 vezes melhores? E a resposta é custo. O custo para produzir um 6DOF é muito maior do que um 3DOF, porque ele depende de muito mais sensores, câmeras, e esses sensores e câmeras, mesmo que um 3DOF tenha, são muito melhores no 6DOF. Eles precisam ter uma capacidade muito melhor de tracking, porque você está comprando um headset premium que vai estar previsto ali os seus movimentos e tudo mais, então tudo tem que estar nos conformes. É muito mais caro você produzir um 6DOF. Mas como a tecnologia de tudo vai avançando com o tempo e vai ficando mais barato, eu acredito que o futuro da realidade virtual vai ser só o 6DOF, não vai ter mais 3DOF, porque é uma tecnologia que vai avançar, vai ficar obsoleta e tudo mais. É como os teclados no lugar do touch, sabe? A gente não tem mais, tudo é touch, porque a tecnologia avançou,
não ficou mais tão caro fazer touch, a gente optou por fazer isso. A mesma coisa deve acontecer com os 6DOF, eles devem dominar o mercado e os 3DOF devem simplesmente sumir da existência. Resolução. Essa parte é bem simples, talvez você até saiba já o que é uma resolução, afinal não é uma tecnologia exclusiva de óculos de realidade virtual, mas é basicamente a contagem de pixels numa tela. A gente tem, por exemplo, o HD ou 720p, o Full HD ou 1080p e assim por diante. Isso daí você deve ver até mesmo no seu próprio YouTube, na seleção de qualidade de vídeo. Mas o que isso influenciaria na sua gameplay ou na sua experiência em realidade virtual? Basicamente, quanto mais resolução uma imagem tem, mais nítida ela fica. Então você consegue ler textos menores muito melhor, numa resolução maior, por exemplo. Esse vídeo aqui está em Full HD ou 1080p, isso se você estiver assistindo em Full HD ou 1080p. Mas quanto menor a resolução, mais quadriculada a imagem ficaria e menos detalhe você poderia ver. Então é sempre bom optar por um VR com resolução maior, não é? Bom, meio que é, mas tem um porém. Quanto maior a resolução, mais pesado fica para rodar aquele jogo ou aquela experiência. Então se você vai ligar o seu headset a um PC, por exemplo, o seu PC vai precisar ser mais potente para conseguir empurrar, por exemplo, sei lá, 4K no seu headset. É muito mais fácil ele empurrar Full HD. Mas também isso não significa que se você comprar um headset 4K, ele vai ter que rodar todos os programas em 4K. É basicamente o limite máximo que ele consegue exibir nos pixels da tela dele, mas é muito possível você simplesmente reduzir a resolução e rodar numa resolução mais baixa se você não tiver a capacidade de rodar na resolução máxima do seu headset. Então eu diria que sim, optar por um headset com resolução maior geralmente é a melhor opção. Ajuste interpupilar. Esse fator se refere à distância entre as lentes. Em todo VR você vai apoiar o seu rosto no headset e seus olhos vão ficar de frente com duas lentes, uma lente para cada olho. E essas lentes vão ampliar a imagem do display que está logo atrás dela e vai preencher os seus olhos com essa visão. Mas se você parar para ver, as pessoas têm olhos de distâncias diferentes. Alguns são muito juntos, alguns são muito separados, então isso varia bastante de pessoa a pessoa. Pensando nisso, para adaptar o VR a várias pessoas diferentes, a vários usuários, as empresas adicionam um ajuste de distância interpupilar. Geralmente, se você for pesquisar em inglês, esse termo é referido como IPD, ou Interpupillar Distance. Alguns headsets possuem uma solução mais elegante ao problema, com certos botõezinhos e rodinhas para você ajustar, como o Index, que tem uma rodinha embaixo que você ajusta a distância entre as lentes, e outros têm uma versão meio bruta do negócio, tipo o Quest 2, você simplesmente empurra com os dedos a lente e ela se mantém no lugar. Se seus olhos forem bem dentro do padrão, geralmente todo VR vai estar dentro do ajuste ali, o que você precisa, você não vai ter problema com isso. Mas se você tem olhos bem distantes um do outro ou bem juntos, é bom você pesquisar bem o headset que você tá querendo para ver se ele tem suporte ao seu IPD. Utilizar um VR sem esse ajuste para o seu olho é possível, mas vai te causar desconforto nos olhos, você vai ficar com a vista meio cansada depois de algum tempinho e também pode aumentar o enjoo que você sente jogando, se você não estiver acostumado à realidade virtual ainda. FOV ou Field of View. Field of View ou campo de visão, em resumo, é a sua visão periférica dentro da realidade virtual. Alguns headsets são bem fechados, criando um efeito de binóculo, mas é claro, o centro você vê tudo direitinho. Mas você consegue notar com a sua visão periférica os cantos da lente, o que não é o fim do mundo, você consegue se imergir naquela experiência e você com certeza não vai ficar notando essas bordas o tempo todo. Mas é sempre legal você ver headsets que ampliam esse campo de visão, como o Pimax, que costuma focar bastante nesse fator aqui, trazendo headsets com FOV gigantescos, até mesmo tentando se aproximar do limite da visão humana. Isso torna a sua experiência em realidade virtual muito mais imersiva, já que, como na vida real, a sua visão periférica também vai estar fazendo parte daquela experiência. Vale lembrar também que um FOV de um headset não é ditado só pelo tamanho das suas lentes ou coisas do tipo, tendo, por exemplo, um FOV maior se a lente for maior ou um FOV menor se a lente for menor. Ele também é ditado pela distância do seu olho com a lente. Sabe como na vida você observa as coisas assim e um carro, por exemplo, parece pequeno de longe e de perto ele vai meio que aumentando de tamanho? É assim que a gente percebe as coisas. E no headset isso se aplica bem parecido. Pessoas com olhos mais
profundos, elas vão costumar perceber um FOV menor nos headsets, já que os olhos dela vão estar mais distantes das lentes. E sim, o milímetro importa. Mas o FOV estimado pela empresa fabricante do seu headset deve ser uma ótima base para você pesquisar já. Refresh Rate. Essa é a taxa de atualização do display do headset. Mas o que significa isso? A taxa de atualização é a quantidade de vezes que o display atualiza a imagem, ou então a quantidade de frames que ele pode exibir por segundo. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre FPS e ele é meio tosco, ele precisa de um remake, quem sabe um dia aí próximo, mas fica válido aí no izinho caso você queira conferir e entender melhor o que são FPS. Mas aqui vai um resumo para você simplesmente pesquisar. 60 FPS para um headset de realidade virtual é um número bem baixo. Para realidade virtual realmente não é ideal. Muitos headsets hoje em dia estão oferecendo 90 Hz, o que é um bom número, eu acho um ótimo número, e alguns oferecem até 120 Hz. Quanto mais Hz o display do seu headset tiver, mais fluida a imagem vai ficar, e jogos de ação rápida como luta, corrida ou afins vão te gerar menos motion sickness. Claro que assim como a resolução, isso não depende só do headset. Se seu computador que estiver rodando o jogo que você está jogando não conseguir empurrar todos esses FPS, você não vai estar jogando a esse FPS. Então esse também é só o limite que o seu headset consegue atingir. Já headsets standalone, e a gente já vai tocar nesse assunto, que rodam o game por conta própria, vão utilizar a taxa de atualização que o desenvolvedor do aplicativo ou do jogo tiver colocado no seu programa para rodar. Tipo de tracking. Um dos pontos mais importantes do VR é o movimento, claro. E para resolver esse problema, nós temos soluções inside out e outside in, ou lighthouse. Headsets como o Quest 2 possuem uma solução inside out, ou seja, o próprio aparelho consegue utilizar de câmeras para rastrear o movimento de controles e rastrear o movimento do próprio headset no espaço de jogo. E eles fazem isso através das câmeras frontais do aparelho. Já os headsets outside in ou lighthouse dependem de bases de detecção que você tem que colocar nas paredes ou em pedestais no seu espaço de jogo, como é no caso do Valve Index. No caso do outside in ou lighthouse, você vai precisar dispor essas bases de detecção pelo seu espaço de jogo, e essas bases de detecção vão ser responsáveis por traquear o seu controle e seu headset. As vantagens da Lighthouse ou do Outside In é que, se bem dispostas, essas bases de detecção basicamente não tem nenhum ponto cego. Elas vão conseguir captar o controle independente de onde ele estiver dentro do espaço de jogo, e além disso o seu tracking é ótimo. Mas quais as desvantagens? As desvantagens, em primeiro lugar, inclui o preço do headset, que costuma ser bem mais caro do que um headset inside out. Além disso, você vai ter que se dar o trabalho de dispor caixas de detecção no seu quarto, geralmente 2 pelo menos, e você também não tem a liberdade de simplesmente levar o seu headset para outro lugar, afinal ele depende daquelas caixas e precisa de um ambiente com elas para poder funcionar. Já a vantagem do inside out, como o Quest 2, é a praticidade e o preço. Headsets nesse estilo costumam ser muito mais portáteis, afinal eles não dependem de caixas externas ou qualquer coisa para operar. Além disso, você não vai precisar ocupar seu quarto ou sua sala com bases de detecção, que eles não necessitam, e o aparelho costuma sair bem mais barato. Outro fator para ser levado em conta é que aparelhos de terceiros que visam traquear o seu corpo ou sua perna ou coisas do tipo, sim, isso existe em realidade virtual, geralmente são apetrechos que você equipa na sua roupa, por exemplo, e eles dependem dessas bases de detecção para funcionar. Então você vai ter essa vantagem tendo um headset que depende das bases de detecção. Com o Quest 2, por exemplo, você não vai poder usar esses aparelhos, pelo menos não por enquanto. Mas nada disso importa se o tracking não for bem feito, não é? E alguns aparelhos realmente têm essas reclamações, como é o caso do HP Reverb G2. Então pesquise não só como esse tracking ocorre, mas a qualidade do tracking. Você não quer perder o tracking da sua mão a cada movimento brusco. Tipos de display. Além da resolução, o tipo de display também toma uma importância enorme na experiência do usuário. No mercado VR nós temos display de LCD, por exemplo, de OLED, e esses dois têm uma diferença gritante entre si. As telas de LCD, como do Quest 2, possuem um backlight atrás iluminando o display. A luz branca ilumina o display e os pixels alteram suas cores para que você enxergue a imagem certinho. O problema de LCD em display, seja TV, monitor ou no headset de realidade virtual, é que geralmente essa backlight ela é fixa, ou então ela tem
pontos diferentes em que pode apagar independentemente. Mas em cenas escuras nunca fica perfeito, ou no caso dos fixos, o pixel simplesmente tenta meio que se fechar para impedir essa luz de passar e você enxerga um leve vazamento de luz, a tela não fica totalmente escura. Ou no caso de local dimming, né? No caso de algumas TVs tem isso, como a QLED da Samsung, por exemplo. Você tem vários LEDs diferentes e não só tipo um painel de luz atrás, e eles conseguem apagar essa parte escura da imagem e deixar o preto mais denso, né? Só que também não é perfeito, você consegue ver um pouco de vazamento de luz dos pixels brilhantes ao redor. No caso, quando utilizar um aparelho com LCD como o Quest, você vai notar em cenas escuras, seja em filme ou jogos, que a imagem não vai ficar preta, ela vai ficar com um brilho azulado escuro, não vai ficar 100% preto. Já nos painéis OLED a gente não tem esse backlight de luz, e então os próprios pixels se auto-iluminam quando precisam de brilho e se apagam quando não precisam. O resultado disso é que em um aparelho com OLED você vai ter pretos realmente pretos, então quando a cena estiver escura vai ser basicamente como se o aparelho tivesse desligado. Se isso é um ponto importante para você, então é bom dar uma pesquisada em qual é o tipo de painel que o seu headset tem. Controles. Boa parte da interação com a realidade virtual vai vir por parte dos controles. Eles vão ser sua mão em realidade virtual. Minha dica aqui é: pesquise sobre a ergonomia dos controles e as features dele. Alguns controles possuem mais botões, outros possuem mais touch, e alguns até mesmo possuem detecção de movimento, como o Index, que consegue detectar que sua mão está fechando, ele não fecha de uma vez, que é bem interessante também. Mas outro ponto também é que os controles sofrem o maior dano dos acidentes com realidade virtual. Afinal, é o controle que vai para a parede quando você soca alguém na cara em realidade virtual, então é bom pesquisar sobre o quanto eles dão problema, se eles são resistentes e tudo mais. Também pesquise as features dos controles, às vezes eles têm um extra ali que vai importar bastante para você. O controle do PSVR 2, por exemplo, vai trazer o Haptic Feedback e o Adaptive Trigger para os controles de realidade virtual. E isso pode dar uma experiência bem legal. A gente deu uma analisada neles no trailer quando eles lançaram, quando eles foram anunciados, na verdade. Vai estar no izinho aqui em cima também, caso você queira conferir. E o próximo ponto é o mais importante desse vídeo. Sem ele, nada vai pra frente, sem ele, nada disso aqui importa, que é o like nesse vídeo. Ajuda muito o canal e custa 2 segundos do seu tempo. E se você curte conteúdos como VR, tecnologia e jogos, se inscreve aí também. Standalone. Standalone é o termo que nós usamos para nos referir a VRs que não dependem de computador ou de nenhum outro aparelho para operar. O Quest 2, por exemplo, que é um standalone, possui tudo que ele precisa dentro do headset. Ele mesmo faz o tracking inside out, como vocês já aprenderam aqui no vídeo, e possui até um processador para rodar os próprios jogos e programas dele. Você até pode conectar o Quest 2 a um computador, mas você não depende de um computador. Ele próprio tem jogos que você pode comprar e jogar sem depender de nada. Então, se você não pode investir num PC gamer, por exemplo, talvez seja essencial que você invista num standalone, porque se você tiver um Valve Index e não tiver um PC, ele vai ser basicamente um peso de papel. Se você é como eu e basicamente como qualquer pessoa que eu conheço nessa área, você provavelmente vai querer personalizar o seu aparelho VR. Sua mão é muito grande para o controle pequeno do Quest 2, por exemplo, que tal você personalizar o seu controle adicionando uma strap de mão como essa da Kiwi Design que a gente fez a review aqui no canal. A bateria do seu headset acaba muito rápido, que tal uma strap de cabeça para o seu VR com um power bank incluso? Existe uma série de personalizações que você pode fazer no VR, vários acessórios, alguns para simplesmente pela aparência, para deixar mais a sua cara, e outros realmente que fazem uma diferença grande na sua experiência. Recomendo você dar uma olhada nos principais acessórios que os usuários costumam comprar para o headset que você está procurando, e isso provavelmente vai te dizer inclusive algumas falhas que esse headset pode ter, porque as pessoas podem tentar resolver um problema que o fabricante não resolveu com esse acessório, então é bom você sempre dar uma pesquisada nisso. Wi-Fi ou cabo. Esse é um dos pontos mais importantes para mim. No mercado de VR, a gente tem alguns aparelhos que necessitam de cabos como HDMI ou DisplayPort para conectar ao PC, e outros aparelhos que conseguem fazer isso de forma wireless, sem fio. Talvez pela internet ou por algum acessório extra vendido pela fabricante ou por terceiros. Alguns preferem a fidelidade de um cabo HDMI ou DisplayPort, que vai transmitir uma imagem realmente perfeita para o seu headset. Outros já preferem a liberdade de poder jogar sem nenhum cabo te puxando. E sim, o Quest 2, por exemplo, pode jogar também no PC, só que ele depende de um cabo ou da conexão Wi-Fi.
e nesse caso, em ambos os casos, possui compressão da imagem. Não vai ser a mesma imagem que você vai ter ligando um headset que depende de um DisplayPort ou de um HDMI, por exemplo. Mas ainda assim é uma imagem muito boa, e se você não tem nenhuma referência de outros headsets, você provavelmente nem vai notar que teve alguma compressão. Por último, vamos falar do preço. Esse é um fator inevitável, já que a tecnologia VR é realmente incrível. Você tem ali um aparelho muito legal para você jogar, para você trabalhar, até mesmo algumas pessoas substituem monitores com headsets de alta resolução, por exemplo. Afinal, você pode ter vários monitores dentro da realidade virtual sem depender de um único monitor no seu computador real. A tecnologia, na minha opinião, sem sombra de dúvida, tem um futuro muito brilhante pela frente. Mas é inegável que hoje em dia ela ainda é bastante cara. Talvez para o seu VR ideal você precise fazer uma economia meio pesada para conseguir comprar. E como tudo na vida, na área da tecnologia, sempre vai ter uma tecnologia nova e melhor a cada ano, a cada mês, dependendo do mercado que você está. Isso pode ser dito a respeito de tudo: celulares, TVs, câmeras, o que quer que seja. Se você não for comprar algo porque um dia vai lançar um melhor, você acaba não comprando nada. Então estude bem o mercado e opte por um que satisfaça a sua necessidade. E lembre-se sempre que só porque lançou algo melhor não significa que o que você tem ficou ruim de repente. Deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos se eles curtem tecnologia e realidade virtual. E eu vou ficando aqui, te vejo na próxima, falou!